Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre pesquisas, né, e a relevância para a saúde. Então, nós temos aqui, vou colocar aqui para apresentar. Vamos ver. Acho que foi. Acho que foi para já tá certo. Que não tem como perguntar, né? Então, acho que está tudo certo. Então, hoje nós vamos falar sobre pesquisas e a relevância, né, para a saúde pública. Então, nós temos que entender que são três pilares, né, o estudo in vitro, o estudo em animal e as pesquisas clínicas. Vou falar um pouquinho sobre mim, eu sou Yolanda, eu fiz graduação pela UFRN, em odontologia, mestrado pela Unesp e agora eu estou no doutorado. E o que a gente trabalha mesmo no dia a dia é sobre pesquisa, né? Então, vamos entender para que existem as pesquisas e o desenvolvimento de novos produtos. Primeiro que é para atender a saúde, né? Nós temos aí doenças que retiram esse estado de saúde e as pesquisas são justamente muito voltadas para a normalidade desse estado de saúde. As pesquisas e o desenvolvimento de novos produtos, eles são voltados para atender a comunidade, principalmente no Brasil, né? Nós temos aí, diferente dos outros países, de muitos países, as pesquisas são realizadas por instituições, na maioria das vezes, públicas, né? Que são as universidades, que são as fundações, né? Ou centros, e eles são, na sua maioria, públicos. Então, por isso a gente tem muito essa volta para a comunidade. Embora quem faça pesquisa em locais particulares também volta para a comunidade, né? Porque o desenvolvimento de algum medicamento, né, o estudo de novas drogas, vai beneficiar também a comunidade. E os profissionais, né, eles poderem ter uma maior gama, né, de possíveis tratamentos. Então, as pesquisas elas são desenvolvidas nesse sentido. Aqui tem algumas das unidades, né, que trabalham com desenvolvimento de pesquisa, e aí nós temos as próprias universidades, as fundações, como por exemplo a Oswaldo Cruz, né, Fundação Oswaldo Cruz, e os centros como o SEBS, que atua de uma forma diferente nas regulamentações do SUS, nos estudos de surtos, de endemias. Então, o SEBS também tem a sua contribuição em estudos. Hein? Como que é a evolução das pesquisas, né, na forma de desenvolvimento mesmo de novas drogas, novos medicamentos. A gente tem a questão in vitro, né, in vivo ensaios clínicos. A in vitro, eu tenho células, que eu trabalho com essas células, e eu vou ali, né, desenvolver algo que me remeta ao vivo, né? O estudo em vivo, que ele é, na maioria das vezes, em animais, e os ensaios clínicos, que são em humanos. Então, o que, que eu tenho in vitro, né? Eu trabalho tanto com células como micro-organismos, né? Nas células, eu posso obter ela de algumas formas, que eu vou falar agora mesmo, e nos micro-organismos eu trabalho para ver como se manifesta um micro-organismo, dependendo do com que eu vou trabalhar. Então, aqui nós temos, né, esses halos, eles são formados com relação ao tipo de tratamento. Então, eu tenho um padrão ouro, vamos supor que eu estou trabalhando aqui com bactérias, eu tenho um antibiótico, amoxicilina, e eu já sei que a amoxicilina, ela me dá
um halo semelhante a esse. E eu quero testar outros diversos componentes para verificar qual que é a atuação. Então, aqui eu tenho, né, os testes. Uns manifestam mais ação sobre, outros bem menos. Então, com essa análise, né, nós fazemos em pré-testes, os pré-testes em micro-organismo. Com essa análise de antibióticos, eu preciso do padrão ouro, como eu expliquei para vocês, e os outros testes que eu vou realizar. Então, existe-se, né, vários estudos sobre cúrcuma, própolis, que mais? Passiflora. Existem vários estudos sobre. O que é que tem em comum esses produtos, né? Eles têm componentes naturais. E qual o problema do componente natural? A própolis, ela depende da região que ela é coletada. A cúrcuma, do solo que foi plantado, de como ele foi tratado. A passiflora, da região, do tipo de maracujá, né? Não do maracujá, mas da folha e da flor do maracujá, que foi retirado. Então, tudo isso pode alterar, para mais ou para menos a atividade desse composto natural. Então, o que hoje, para padronizar, porque tudo tem que ser comercializável. Imagina se hoje eu tiro uma própolis, e essa própolis eu consigo fazer uma extração dela, e ela não tem, o efeito dela caiu para 50%, porque teve muita chuva, porque ou teve muito sol, ou as abelhas não produziram, ou teve alguma coisa que aconteceu adversa que a gente não tem controle sobre a formação dessa própolis, e ela não tem mais o efeito de 100% de combate, por exemplo, H1N1, né? Eu fiz o teste lá, não tem. Então, o que eu tenho que fazer? O desenvolvimento de compostos sintéticos que eu sei que ele sempre vai me dar a mesma, a mesma resposta. Então, os componentes naturais, eu sintetizo, né, um componente natural presente na própolis, que eu sei que é o composto ativo, de forma sintética. Aí sim eu posso comercializar. Né? Isso é importante a gente observar que por mais que os componentes naturais eles sejam muito testados, nós temos que observar que nós temos diferença na aquisição e na produção. E aí nós partimos, né, depois de fazer essa parte e de micro-organismo, de entender o composto, nós partimos então para os experimentos em células. O que a gente pode fazer para observar, né, especificamente a célula? A gente vai entender a célula com o estudo de vias de sinalização. Vou dar um exemplo aqui, que são esses aqui que a gente tem aqui no fundo, são osteoclastos. O que são os osteoclastos? São células ósseas que antes eram não diferenciadas, né? E elas passaram, após algum processo de inflamação, ou até mesmo de crescimento, em que ali naquela região é liberado proteínas e outros ligantes que fazem a diferenciação dessas células em osteoclastos. E aí, nossa, isso acontece no organismo. Né? Então, nós temos LPS, que é uma contaminação por bactéria, nós temos o RANKL, que é um ligante rank, nós temos a alteração da acidez do meio, ali naquela região, que vai fazer com que esses osteoclastos se diferenciem e sejam ativados. Né? Como é que eu faço isso na placa? Eu pego células indiferenciadas, no caso RAL 2647, que são macrófagos. Na verdade, não, elas são macrófagos, né? Elas não são indiferenciadas. Nós pegamos macrófagos, colocamos na placa e trabalhamos essa diferenciação. Então, eu posso induzir por LPS, por RANKL, por adição de outras proteínas, a formação em osteoclastos. Então, eu estou mimetizando na placa aquilo que acontece no ser, né? E isso são os testes preliminares, porque eu vou entender se essa célula desenvolve, se essa célula não desenvolve, como é o crescimento dela e se ela tem até diferenciação. Então, nós fizemos os testes
preliminares para depois seguir para os testes em animais. Então, para a gente entender o final, assim, de como nós temos o desenvolvimento desses estudos in vitro, nós temos que entender como nós adquirimos as células, né? Por quê? Porque senão fica parecendo que a célula é fácil a aquisição, é fácil a separação, e não é bem assim. Então, para começar, nós temos a aquisição de células, né, que eu posso ligar na Fiocruz ou mandar um e-mail requerindo a célula e eles me mandam a célula selecionada dentro de um potinho assim, né, com uma quantidade aqui de e-mail maior, até cobrir, e as células vêm aqui para mim, eu já sei que célula que é, a célula já vem prontinha, eu só tenho que realizar a proliferação dessa célula, congelar e realizar meus experimentos. Já com as células obtidas em animais, nós podemos obter tanto de tecidos, né, medula, fígado, é, sangue. Então, eu faço a separação de uma célula que esteja presente ali, cultivo, né, e assim eu faço os experimentos. Gente, eu vou só dar uma fechadinha aqui um minuto, porque tem hora que ele está falando que é isso mesmo, que vai parar a apresentação. Mas agora tá tudo certo. Eita. Ai. Então, existem essas duas formas, né, de obtenção da célula. Tanto eu mesmo fazendo a extração, ou você fazendo a aquisição por compra mesmo. E aí vem os experimentos em animais. Né? Os experimentos em animais está sendo aí uma luta, né, para reduzir os experimentos em animais. Principalmente por conta do veganismo, eu coloquei justamente esse cachorrinho, porque há algum tempo atrás era muito comum se fazer experimento com cachorro, mas agora tem reduzido bastante. Hoje se utiliza muito camundongos e ratos, né? Peixes também. Cachorro pouco e macaco pouco. Alguns lugares já tiraram que macaco não pode mais ser utilizado em experimento, né? Então, qual que é a diferença do animal, né? O animal, ele vai ter uma representatividade de organismo. Então, ele tem todas as funcionalidades. Eu posso mimetizar no animal, como eu estou falando de osso, vou continuar nessa vertente, eu posso mimetizar nesse animal artrite e artrose, né? Então, eu injeto em articulações um soro com alguns componentes que vão mimetizar a doença artrite e artrose. E a partir desse momento, eu trato o animal para ver qual é a reação dessa doença. Também tem como eu fazer é, no animal, eu pego uma célula humana, tumoral, faço crescer um tumor e inoculo no animal. Então, eu posso localizar embaixo da derme, né? Coloco ali para ver como que ela vai se comportar a partir do tratamento do animal. E qual que são os benefícios de trabalhar com o animal? Porque o animal, eu vou saber exatamente o que acontece com ele. Então, eu vou saber se ele, qual é a hora que ele come, o que ele come, quantas horas de sono, exposição à luz, a lavagem da caixa que ele fica. Então, tudo isso eu sei. Então, não existe uma chuva que diferencie, não existe, como é que fala? Uma alteração de temperatura, porque eles ficam num lugar com ar-condicionado 24 horas. Então, não existe nada disso. Né? A gente reduz o máximo o estresse que eles podem sofrer e todas as questões são reduzidas, né? Do controle do ambiente, do animal. Qual que é o lado bom e o lado ruim de trabalhar com humanos? Por quê? Porque ali no animal eu tive uma condição perfeita. Aqui não é uma condição perfeita, aqui é uma condição real. E o que acontece na condição real? Tem variação. Então,
nenhum ser humano vai comportar igual ao outro, né? Então a gente tem comportamentos diferentes, vivências diferentes, e isso me dá maior correlação com a realidade. Por outro lado, também é muito bom porque é o mesmo mecanismo de ação, né? Então, se uma mulher ela tem câncer de mama, um é agressivo, mais agressivo ou menos agressivo, eu sei que vai ser na mama, né? E ali eu tenho o mesmo mecanismo para atuar. Quais são os problemas? O tempo de duração. Por quê? Porque um animal, a vida, por exemplo, de um rato, o ciclo de vida de um rato é muito menor do que de um humano. E quando eu vou trabalhar com um animal, eu tenho experimentos de 7, 10, 15, 21, 45 dias. Quando é com um humano, não é assim. É um ano e meio, dois, três, né? E com os animais eu tenho mais esse controle, né, das amostras. Então, é muito difícil você perder um animal, e mesmo que você tenha uma taxa de perda de 50 animais, você perder 3, não chegou nem a 10%, enquanto em humanos, essa perda é maior. Porque se eu pego uma doença agressiva, os pacientes podem morrer, né, no meio do experimento. Se eu pego, mesmo que não seja uma doença agressiva, mas que tem um longo período, o paciente pode mudar, o paciente pode viajar no meio de um dos experimentos, né, de que você vai lá analisar, ele pode não estar, e aí você perdeu a amostra. Então, a perda de amostra é muito maior, né? E o número de pessoas que participam também é menor, porque eu posso controlar o quanto de animal eu tenho no experimento. Mas o de pessoas eu tenho que angariar, né, pacientes que queiram participar. E aí agora nós vamos entender como funciona, né, essa devolutiva. Essa devolutiva das vacinas, nós vamos entender o processo de produção da vacina e como é importante, né, para a saúde pública. Então, eu coloquei esse tema vacina, principalmente por conta da Covid-19. Então, nós vamos entender. Primeiramente, né, porque tu ficando muito na dúvida, porque a vacina foi feita muito rápido e nananã. Não, gente, a vacina foi feita rápida porque teve um grande número amostral que pôde concluir que era viável já a distribuição, né, da vacina. Então, primeiro nós temos que entender qual é a parte in vitro. A parte in vitro, na vacina, a gente entende o vírus, né? Então, a gente vai entender qual é a parte do SARS-CoV-2 que tem ali que vai ser o que causa a entrada na célula, o que causa a morte da célula, né? Ou que causa qualquer moléstia dentro da célula e no organismo como todo o ser humano. Então, nós, a partir do momento que a gente entende como o vírus atua, é aí que a gente vai passar para o in vivo, né? Porque se eu entendi como o vírus atua, eu vou produzir a vacina, né? Com algo que vai encaixar ali no vírus, né? E vai bloquear a atividade dele. Então, nós começamos com camundongos, coelhos e macacos. Essa aqui é a maioria das vacinas obtidas pela Covid-19 usou esse fluxo, né? De primeiro camundongos, depois coelhos e por último macacos. E aqui se verifica, ó, verificamos, tá tranquilo. Reduz, causa imuniza os animais, né? Então eu acho que agora pode passar para o clínico. Certo, chegou no clínico, né? Que é em humanos. Não tem como eu já pegar uma amostra gigantesca, né? E já distribuir essa vacina aí. Não. Primeiro eu vou ver qual é a toxicidade. Então, primeiro eu verifico a toxicidade, se ela causa alguma reação, né? Ou se talvez até a vacina pode causar a doença. Então, eu tenho que ver se a forma com que está disponibilizado ali parte do vírus, DNA do vírus,
se tá tudo certo. Beleza, eu verifiquei. Tá tudo certo. Agora eu vou ver se causa, né, a imunogenicidade, se a pessoa fica imune. Então, o primeiro teste eu vi se era tóxico, agora eu vejo se causa imunidade. Como é que eu vejo isso? Eu pego um grupo de pessoas, né? A gente não pode expor ele ao Covid, mas eu vacino essas pessoas e libero essas pessoas normal para viver a vida delas. Umas vão pegar naturalmente Covid e outras não. E aí eu vou ver quais foram reações, né? Depois eu chamo as pessoas, sempre para esse grupo de pesquisa e vejo. Não, realmente ocorreu tudo certo. Ou eu posso simplesmente pegar o sangue dessa pessoa e ver e verificar, né, se ocorreu essa imunogenicidade. Imunogenicidade. E esse é a primeira parte, né, do estudo em humanos. Porque agora vem a verificação com teste duplo cego. O que é esse teste duplo cego? Esse teste duplo cego é quando eu produzo a vacina. Produzi. E eu sei que todas essas seringas que eu tenho aqui têm vacina, certo? Então, eu que produzi, eu vou produzir, vamos supor que eu tenha produzido 10, eu vou produzir 10 sem ser vacina. Vai ser só placebo, soro, digamos assim. Fiz. Eu etiqueto aqui um para placebo e 2 para vacina. Quando eu faço isso, eu entrego para uma segunda pessoa. Só eu que sei. Ninguém mais sabe, né? Então eu guardo isso, eu protocolo isso e guardo. Esse é um arquivo meu, ninguém tem acesso. E aí eu passo para uma segunda pessoa que não sabe de nada, que vai disponibilizar para uma terceira pessoa aplicar. Então são duas etapas que ninguém sabe de nada. E quem também não sabe de nada é o paciente. O paciente não sabe o que ele recebeu, certo? Uma coisa que ficou muito se falando sobre a Covid-19 é que a vacina causa doença. Gente, é impossível. A vacina ela causa alguns efeitos semelhantes, porque você tem ali parte do vírus. Então, o seu organismo ele vai atuar contra a vacina da mesma forma, né? Que como se fosse o vírus. E aí nós temos o desenvolvimento de uma nova droga. Qual que é a diferença, né? Aí aqui nós não temos especificamente só um micro-organismo para debelar, né? Nós podemos ter uma doença, como por exemplo a osteoporose. A osteoporose é a doença, a gente já sabe que ela existe, né? E eu quero testar a passiflora, né? Eu quero ver se a passiflora tem um efeito sobre a osteoporose. Então, primeiramente, o que eu faço? In vitro, eu tenho células que eu vou induzir a osteoporose, né? E vou atuar com a passiflora. Então, eu posso ter já a célula óssea, que eu vou induzir a osteoporose, ou eu posso ter células indiferenciadas que eu vou induzir a osteoporose, né? E depois eu vou verificar, com o tratamento da passiflora, se eu reduzo a atividade dessas células com ativadas, né? Se eu reduzo a ativação desses osteoclastos, que são os que causam, a maior parte, a osteoporose. Já em animal, o que eu vou fazer? Eu começo com mamíferos menores, né? Então, eu verifiquei lá. Ah, sim, a passiflora, ela reduz a atividade dos osteoclastos. Então, eu vou testar no animal. Então, o que eu faço? Eu induzo a osteoporose no animal. Primeiro, eu pego mamíferos menores, induzo a osteoporose, e eu posso fazer duas formas. Antes de induzir a osteoporose, eu administro a passiflora, e durante, depois de ter adquirido a osteoporose, eu vou administrando. Para a gente ver o quê?
o efeito antes e durante, porque ela pode ser que ela tenha um efeito ótimo. Se a pessoa consumir passiflora antes, ela não desenvolve a osteoporose. Mas se ela consumir durante, ela reduz em 50%, né, o desenvolvimento da osteoporose. E com isso, depois que eu vejo em mamíferos menores, eu passo para maiores, macaco, porco, por aí vai. Só que nós chegamos para o estudo em vivo. É um pouco semelhante ao da vacina, mas não é igual. Então, qual que é a diferença? Eu verifico se esse medicamento, no caso a passiflora, se ela tem toxicidade, né? Eu pego lá 3 doses, aplico no ser humano e vejo se tem a toxicidade. Eu fico fazendo observação, o paciente ele não pode sair, eu observo ele. Verifiquei, não tem toxicidade. Então agora a gente precisa da dose efetiva, porque se eu colocar menos, não tem efetividade. Se eu colocar mais, não tem efetividade, então eu preciso de uma dose certa. Achei a dose certa? Então agora nós vamos fazer de novo o teste duplo cego, que é aquele que um produz, faz o catálogo, distribui e assim vai, e o paciente também não sabe de nada, né? E existe uma outra parte, né, da pesquisa, que é para descobrir as doenças. Porque muito se fala sobre como tratar a doença, mas não se entende como é o mecanismo da doença, e às vezes a gente tem que entender isso, o mecanismo da doença. Então, essa parte eu não uso nenhum novo produto, né? Eu uso análise de células, de funcionamento de organismos, e por aí vai. Então, eu tenho um pouco diferente, né, do que apenas fazer testes de um novo medicamento que reduza a ativação de certa célula, de certo tecido. E aí, nós vemos, nesse estudo, né, nós utilizamos in vitro o quê? Estudo de células. Então, vamos supor que eu queira saber como funciona a osteoporose. Eu não estou mais trabalhando com qual é o medicamento que vai reduzir a ativação das células. Então, eu vou ali, vou mimetizar a osteoporose, vou fazer o estudo de células, quais células presentes no osso, quais são as que mais estão presentes na osteoporose, vou estudar elas, né? Isso aí é um caso. Aí existe uma doença que é causada, por exemplo, o HIV, né? E eu quero entender o HIV, como ele funciona. Então, eu pego uma célula, transfecto a célula com o vírus, cultivo aquela célula para observar, né? Como que funciona a célula quando ela está transfectada? O que ocorreu? O que esse vírus faz de diferente? E aí, nisso, a gente vai estudar tanto para uma célula transfectada como uma não transfectada, quais foram as vias de sinalização ativada, porque aí eu vou entender como a célula está funcionando, certo? Em vivo. O que a gente faz em vivo? A gente mimetiza a doença. Então, se eu tenho um animal, igual eu estava falando de osteoporose, eu vou mimetizar a doença nele, a osteoporose, e depois eu vou analisar. Eu vou tirar o sangue desse animal, né? Eu vou observar o tecido, como é que estão as células. E nessa verificação eu percebo se o animal, se ele teve alguma alteração também de humor, né? Depois que foi desenvolvida a doença, se tem alguma alteração sanguínea e por aí vai. Já em humanos, né? Na maioria das vezes nós temos contato com os pacientes com a doença, né? E aí a gente faz uma coletagem daquelas células e analisa, a gente faz uma análise sanguínea, uma análise de medula, dependendo da doença, para a gente entender como que essa alteração da doença afeta tanto o organismo como a região, né, da doença. E aí, qual que é a relevância, né, de todos esses passos, porque é complexo a pesquisa, né, para a saúde pública? Primeiro, é como a gente pode fazer essa devolutiva,
A devolutiva que eu falo é o que a gente entrega. Então, primeiro, não tem como eu entregar uma pesquisa, eu vou fazer, porque eu não tenho dinheiro, eu vou fazer poucas. Não. Então, você não está entregando, né? Vou fazer poucas repetições porque eu não tenho como. Eu não tenho dinheiro para prosseguir. Então, essa devolutiva, né, para a saúde pública vai ficar deficiente. É o que acontece muitas das vezes. Então, qual que é, né, a relevância de fato? É a formação de novos medicamentos, de novos tratamentos, que são mais seguros do que os já disponibilizados, ou muito semelhantes, como a redução do preço, né? E com isso a gente tira essa redução de achismos. Eu acho que cúrcuma com limão pela manhã faz bem. Ou a gente confirma que cúrcuma com limão pela manhã faz bem. E aí, né, a gente confirma métodos antigos também, de alguns chás, né? Porque a gente estuda o composto ativo de certo componente, né? Eu agradeço a presença de todos. Aqui eu tenho o meu Instagram, caso vocês queiram se comunicar por lá, ou por e-mail, aqui também tem meu e-mail, o que vocês acharem melhor, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui, e é isso.